do meu estilo, tô no principal, no nível de ataque. O brabo de Konoha vem descendo e arrochando no pique da Tsunade. Salve, meus queridos amadores de SCP, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0. Há muito tempo vocês pedem pra eu trazer vídeos do canal Viral Quest e esse aqui é o melhor momento. Acabamos de ver a entrevista, a dublagem ali, feito pelo Iron Master, do bendito do SCP-049. Falei, eu quero entender o que é esse cara, entender realmente, fazer o background, o que é esse maluco da peste negra aí. Quem que é esse Joe? Quem que é esse Joe? A animação lá do Detetive Void é o SCP-049-J e parece que é um outro. E eu nem fazia a menor ideia que existia um outro. Então eu vim pelo Viral Quest, que vocês já me pediam bastante, né? Pra trazer, pra conhecer, que parece que ele fala um pouco mais, como eu vou dizer, mais sério ali dentro do universo. E é uma boa maneira de eu ver se vocês querem que eu também continue trazendo mais conteúdo do Viral Quest. Então se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo pra todo mundo, mano. Lembrando que dia 1º de junho o canal faz 2 anos de existência. E eu tenho uma vontade de tentar bater os 65k até lá. Eu não sei se vai dar, mas eu confio que pelo menos próximo a gente chegue. Então, ó, eu conto com vocês. Nesse vídeo aqui já vou colocar as duas partes logo, então vai ser longo. Vai ser a parte 1 com quase 20 minutos e a parte 2 com uns 10 minutos ainda. Vamos entender, eu pelo menos, né, vou tentar entender tudo sobre o SCP-049 e no final eu vou tentar falar se eu entendi realmente alguma coisa ou não. Então simbora, sem enrolação, vai lá meu querido Viral Quest, simbora, vai! Número do objeto, SCP-049. Caraca, a voz dele já... Classe, Euclídeo. SCP-049 é uma entidade humanoide com cerca de 1,90 m de altura, com a aparência de um doutor da época da peste negra. É maior que eu, medo. Apesar dele parecer estar usando o uniforme dessa profissão, as roupas parecem ter crescido do corpo dele, e agora o que está embaixo delas é indistinguível. Os raios-x indicam que, apesar disso, SCP-049 possui uma estrutura esquelética humanoide sob sua camada externa. Ele é um poliglota, ou seja, é capaz de falar várias línguas, embora na maioria das vezes use o inglês e o francês medieval. Embora ele seja cooperativo com a equipe da Fundação, ele pode se tornar irritado ou até agressivo se sentir que está na presença de algo que ele chama de pestilência. Embora a natureza exata dessa tal... Já tá meio que juntando com o que eu tava ali meio que pensando na entrevista que a gente viu do Iron. Tá, já vai meio que fazendo uma... Já tá fazendo uns links aqui na minha cabeça. Vambora. Eu vou tentar, sempre que se eu for falar, eu vou tentar pausar. Em vez de eu falar em cima, tá bom? Pra não atrapalhar. Mas vambora. Vai. Pestilência seja atualmente desconhecida pelos pesquisadores da Fundação. Parece ser algo muito preocupante para o SCP-049. Ele se tornará hostil com indivíduos que ele vê como afetados pela pestilência, muitas vezes tendo que ser contido caso o encontrem. Se não for verificado, SCP-049 geralmente tentará matar qualquer indivíduo. O objeto é capaz de parar todas as funções naturais de um organismo através do contato direto com a pele. Como isso ocorre é atualmente desconhecido, e as autópsias das vítimas dele têm sido inconclusivas. SCP-049 expressou frustração ou remorso por essas mortes, indicando que eles fizeram pouco para matar a pestilência. Embora normalmente procura realizar uma cirurgia no cadáver utilizando os instrumentos dentro de uma bolsa médica que ele carrega. Embora essas cirurgias nem sempre sejam bem-sucedidas, isso geralmente resulta na criação das instâncias de SCP-049-2. SCP-0492 são corpos reanimados que foram operados por SCP-049
Eles não parecem reter nenhuma memória anterior ou sequer funções cerebrais. Pausa. Ah, então é isso que ele tava falando lá na entrevista. E criava criaturas, tal. Ah, tipo, ele pega o corpo, ele faz os Irigidum no corpo, aí o corpo simplesmente, pum, nasce como um capeta louco. Então será que aquele J que eu vi da animação lá do Detetive Void é uma criatura dessa, só que virou peste negra também? Depois eu vou ter que ver, mano. Agora eu quero saber do Paranauê. Quem souber, me diz aí nos comentários, por favor, mano. Vambora. Play. Tendo apenas funções motoras básicas e mecanismos de resposta, como se fossem zumbis revividos pelo SCP-049. Essas instâncias geralmente não se movem muito e são desengonçadas, mas se forem provocadas ou direcionadas pelo SCP-049, podem se tornar agressivas. Cara, Essas pode criar um instâncias exército são de consideradas pelo mortos-vivos. SCP-049 como curados. Os curados dele aí, mano. Adendo 049.1 Descoberta. SCP-049 foi descoberto durante a investigação de uma série de desaparecimentos na cidade de Montauban, no sul da França. Durante um ataque em uma casa local, os investigadores encontraram várias instâncias de SCP-049-2 e o próprio 049, que apenas assistia tudo e anotava em seu bloco de notas. Depois que todas as instâncias foram eliminadas, SCP-049 prontamente entrou na custódia da Fundação. A entrevista a seguir foi conduzida pelo Dr. Raymond Ham durante a investigação inicial. Conheço. Alors, comment devrions-nous commencer une introduction? Is that French? Can we get a translator? The King's English. No need for translation, sir. I can speak it well É enough. o que a gente acabou Good. de ouvir, né? My name is Dr. Raymond Ham, and Porque agora o I... áudio original. A doctor. A like-minded individual, no doubt. Wherein is your speciality, sir? Cryptobiology. Why? A medical man, such as myself. Wonders abound. And here, O Abu I não worry tá lá I have been ainda, mano. abducted by common street thugs. This place, then, this is Caraca, your mano. laboratory. I had wondered, Você as clean as it sente is, sabe, a and with such máscara, little trace of the pestilence here. essa voz Darth Vader de What do you ser, mean? tá ligado? The scourge. The great dying. Mano, Come now. You know esse that. diálogo a gente já viu. Até What's dublado. it they call it? The... Eu vou pular. Demorou? Eu vou pular. Se você não viu o vídeo passado que é sobre ali essa entrevista pelo Iron, você volta lá e assiste, mano. Eu vou passar aqui, que isso aqui nós já viu. Terminou ali a parte da entrevista, vamos agora continuar. Vai. Our work begins now. Nota do entrevistador. Enquanto o SCP-049 é capaz de se comunicar de uma forma muito humana, há uma estranha sensação de desconforto que experimenta quando em sua presença. Não se engane, há algo muito estranho sobre essa entidade, de fato. Sim, a voz dele, Além disso, isso é louco, mano. Do lado confiscamos negro aquele da bastão força, né? pontudo que o SCP-049 continua segurando. Parte disso deveu-se aos protocolos de confisco para as posses de anomalias, e parte porque 049 realmente é uma ameaça. Inicialmente, a entidade ficou descontente, mas depois de fazermos algumas concessões ao entregá-lo com indivíduos de teste, que são reconhecidamente mais para o benefício de nossa própria pesquisa, ele se empolgou com a ideia. Adendo 049.2 Registro de observação. Enquanto isso, no confinamento da Área 19, SCP-049 passou uma quantidade considerável de tempo estudando e realizando Esse cara faz cirurgias registro, nos vários mano. corpos Que de animais foda que lhe isso. foram entregues. O objeto rotineiramente vai passar vários dias realizando as cirurgias e, em seguida, passar mais alguns dias documentando suas descobertas em um bloco de notas e, futuramente, as compartilhará com a equipe da Fundação.
We've watched you work for several weeks now, and honestly, I'm not sure I understand what you're doing. Could you describe your process in detail? Aqui é a parte 2 da goodness, entrevista, no. né? The process is most intensive. As I said to your assistant, the best instruction you will find about my methods are here in my Vou journals. pular também, as I que have é o kept que a gente exhaustive também records viu of my lá work no there. vídeo do Iron. Se você não viu, volta lá e assiste, mano. Well, my Vou concern, pular Doctor, aqui. is... Voltando aqui a partir depois dessa segunda parte da entrevista, vai. Adendo 049.3. O incidente de 16 de abril de Caramba, quase no meu 2017. aniversário, mano. Começando logo após a contenção inicial, Dr. Ham conduziu uma série de entrevistas com o SCP-049 sobre suas propriedades anômalas. E com o passar do tempo, começou a notar seu descontentamento com suas cobaias de teste e com as instâncias de SCP-049-2. Isso continuou por um período de vários meses, durante os quais SCP-049 nunca exibiu nenhum comportamento agressivo. Em 16 de abril de 2017, quando o Dr. Ham estava entrando na câmara de testes de SCP-049 para conduzir uma outra entrevista, a entidade começou a ficar ansiosa e perguntou ao doutor se ele estava se sentindo bem. Seguindo o protocolo, Dr. Ham lembrou ao objeto que a entrevista era necessária, mas em vão, pois após isso, a entidade se tornou hostil e atacou o Dr. Ham e o matou. Isso devido a um lapso no protocolo de segurança e porque Dr. Ham não avisou o sistema de segurança de emergência na câmara. O cadáver só foi descoberto 3 horas depois, quando o SCP-049 o converteu em uma instância de SCP-049-2. Após esse incidente, SCP-049 foi entrevistado pelo Dr. Teron Sherman. Tá. I need you to explain Essa eu não yourself. conheço. SCP-049, you are being directed to explain your actions, and I will remind you that failure to cooperate will result in further restrictions during your containment. Ah, já fui mais bruto. My actions do not need to be explained. You killed Raymond Ham, and then butchered him until he... Not dead. No, not dead. He is Curado. cured. Ah, mas é Cured? louco, é louco. Cured of what? The pestilence, sir. I had thought you, at least, would realize what luck it is. I detected it before. What pestilence? You keep going on and on about this pestilence, but you have not once been able to properly identify this disease. What could you have possibly seen in him today that you had not seen so many times before? That it would be worth his life? The pestilence presents and progresses in unforeseeable fashions, and has a queer way of creeping into the unprepared. And call it what you want, Doctor. It was a mercy I did to him. He is cured. He is a vegetable. I would not expect you to understand. You and your ilk have proven time and time again not to be men of science, but men of emotion. You cannot appreciate the horrors I have seen. Those many millions who have succumbed to the pestilence and been changed. Your cure cost Ray his life. No, good sir, I have saved it. You would allow this world to slip back into the despair of disease and death, ignoring that I have created a miracle. And What disease? What pestilence? He was a healthy man. He was a good doctor. I'm offering it freely to the afflicted. You are not worth this argument, sir. You are short-sighted and Tô foolish. querendo Dr. dialogar Ham com o was maluco sick, louco, and mano. I cured him. I am the only one who can do this. My work must continue. There is still so much to learn. Bazooka so much nele. I've had enough of this. And others Consider your allowances can be revoked. saved. Even you. Welcome to containment, You don't 049. might be saved. We're done here. I can save them all. I can cast down this plague once and for all. I can do this. Only me. I saved
Mano, bazuca. Esse não regenera. Taca a bazuca nele. Dr. Ham, I cured him. He was sick. I know he was sick. I know he was. And you are all sick, but I can save you. I can save all of you because I am the cure. Opa! Confia. Adendo 049.4. Entrevista do relatório pós-incidente. Confia, mano. A entrevista a seguir é um trecho do relatório do incidente de 16 de abril de 2017. A entrevista foi conduzida pelo Aja Itkin. SCP-049, we are conducting this interview to close out our investigation of your actions taken on April 16th that resulted in the death of a staff member. Eu Do you have any matei, eu curei comments ele. to make? Entendeu? Only that I look forward to the day when you will allow me to resume my work. I have spent the last few weeks compiling my notes and constructing a new theory for how the pestilence was able to infect someone in such an insidious manner that I nearly couldn't detect it. Have you experienced any remorse for your actions? For the death of Dr. Ham? Ah, yes. Well, the death of a colleague is always regrettable. But in the face of the pestilence, we must be swift, Doctor, and act without hesitation. Dr. Sherman noted in his report that you seemed to be mournful during your initial interview. Mourn? Perhaps. I had not thought that. It is lamentable that a fellow doctor became infected. Caraca, ele não tá triste que ele matou. Ele tá triste que o maluco tava infectado. As ideias desse As it SCP. was, Dr. Ham's death provided important insight. Living human subjects are the only way to proceed forward, I am decided. Bazuca, My cure bazuca. is of little use on dead flesh, and I have gleaned all I can from your generous supply of corpses. My desires turn towards tending to those still living who suffer from the disease. I'm afraid you're going to be disappointed. Oh, Doctor. I wouldn't be so sure. Caraca, já? Não, vamos pra parte 2, Pera aí, vamos continuar essa treta. Pera lá, vou voltar. Já volta aqui, Vamos nessa, vamos continuar aqui. A origem do SCP-049, parte 2. A origem da pestilência. Simbora, vai! Todas as informações desse vídeo foram tiradas do canal SCP Exploration. Link na descrição. Demorou. O SCP ele chegou, já deu uma falada. No vídeo anterior, vimos quem era SCP-049 e Babacão. o que ele fez. Mas ainda não sabemos quem de fato ele é. Então nesta parte 2 e final, iremos tentar desvendar a origem do SCP-049. Para sabermos quem é o Doutor da Pestilência, primeiro temos que tentar saber o que de fato é a pestilência. Please! Quando lemos as entrevistas do SCP-049, elas nos dizem bastante sobre ele. E uma das primeiras coisas que o doutor faz é tentar explicar o que de fato é a pestilência. Mas falha ao fazê-lo, pois não se lembra do que os homens a chamam, e usa a palavra flagelo como um sinônimo, uma coisa que causa muita dor e sofrimento. Então, de acordo com SCP-049, a pestilência é algo que as pessoas estão sofrendo frequentemente e não há diagnósticos observáveis que podem nos dizer se os indivíduos estão ou não infectados e eles sequer aparentam estar infectados. Mesmo as pessoas em perfeito estado são considerados como pestilentos, o que dá a entender que a pestilência não é uma condição médica que os doutores da Fundação possam diagnosticar. E do nada, peraí. Coletando todo... Pausa.
O cara olha, sei lá, você acordou com o pé esquerdo, você tá com a aura um pouco mais pesada, esqueceu de colocar aquele galinho de arruda atrás da orelha, tá com pestilência, vem cá, pá, mata e faz virar um presuntão de carne que anda, mano. O cara é louco, bazuca nele, resolve. Tem uns que não dá, mas outros resolve, esse aí eu tenho certeza, mano. Piava aqui, ó, na goela dele, bazuquinha, plau, já era, mano. Acabou-se o problema da peste negra, mas tudo bem, vai. Todas essas informações, podemos concluir que a pestilência é algo metafísico, ou seja, está além da compreensão natural que as pessoas estão sofrendo. Mas o que exatamente? A palavra pestilência não é muito utilizada com frequência. E se escavarmos um pouco, notamos que a palavra é mais antiga que a própria Bíblia. E é razoável acreditar que o SCP-049 leu, porque ele começa a sua primeira entrevista dizendo King's English, ou o inglês do rei, se referindo à tradução da Bíblia feita por Rei James ao inglês. Especificamente no Antigo Testamento, a palavra pestilência é encontrada exatamente 49 vezes. Isso te lembrou alguma coisa? O número de entrada do doutor é SCP-049. Caraca, mano, olha onde é que os caras criam um bagulho desse, mano. Olha o plot aí, ó. Na entrevista, SCP-049... Mano, é absurdo, pausa. Mano, se isso aqui for realmente certo, não for tudo tirado de uma teoria muito louca, ou sei lá, só criado, se realmente tiver 49 vezes, tiver falado tal, SCP-049, mano, nunca que eu ia parar pra pensar nisso, velho. Foda, mano, os caras pensam em tudo. Mano, da hora, da hora. Isso aqui daria pra fazer facilmente, dá pra fazer um filme dessa parada. Não só do SCP-049, mas da ideia toda do SCP, de pegar as criaturas, de cada uma ter uma história muito louca. Mano, foda. Play. Chama a pestilência de julgamento cruel e um destino tão terrível quanto o que soa similar ao julgamento bíblico. Quando escavamos mais um pouco, descobrimos que a palavra pestilência é utilizada pelos cientistas como sendo um vírus infeccioso, mas já no contexto bíblico, se trata de algo utilizado por Deus para punir pecadores. Ainda há algo que preciso citar antes de continuar. Dr. Ham notou que 049 estava bastante preocupado com a pestilência, e mais, ele queria ajudar os humanos, mas não sabia exatamente com o que. Ele disse também que passou sua vida inteira na procura de uma cura, e está disposto a passar o resto dela apenas para achá-la. Eu lembro. Então, SCP-049 é um homem dedicado e nobre e está genuinamente tentando curar as pessoas do que irá causá-las sofrimento, chamado julgamento cruel. Então ele crê que tem algo a ver com a Bíblia. O doutor utiliza a frase "a grande morte" enquanto estava descrevendo a condição. Se formos até a Bíblia e pesquisarmos sobre eventos de julgamento e extinção em massa, encontramos o grande dilúvio em que apenas Noé e sua arca sobreviveram. O grande dilúvio ocorreu no Antigo Testamento, onde a palavra pestilência é encontrada 49 vezes, o que quer dizer que algo tão horrível aconteceu nesse mundo que o próprio Deus teve que mandar uma inundação para destruí-lo. O contexto enfatiza que o exuberante pecado que impregnava a terra foi a causa para o julgamento. O grande dilúvio foi um enorme julgamento que Deus mandou para purificar a terra de todos os pecadores. Voltando para as frases de 049, o flagelo seria a punição de Deus sobre nós, e a grande morte seria um julgamento em massa. Mas ainda não podemos provar definitivamente que um julgamento aconteceria no mundo moderno, já que teria que ter as mesmas condições que causaram o grande dilúvio. No Novo Testamento, Noé é chamado de homem justo em contraste com o resto da humanidade pecadora. Mas a sociedade moderna tem algo sim em comum com a sociedade de antes do dilúvio: comportamentos que justificam a ira de Deus, comportamentos
que vão contra quase todos os mandamentos, que incluem xingar, desrespeitar pai e mãe, Nossa. amaldiçoar, mentir, luxúria egoísta, Ixi. roubar, invejar, beber, se recusar a perdoar e o mais Beber não, terrível, velho. rejeitar a Jesus Cristo. Todos os comportamentos que nos tornam pecadores. Todas as pessoas fazem isso, Não, isso que eu ia mesmo falar que agora. inconscientemente. Ferrou pra nós. Uma pesquisa realizada em 2016 Tamo pela pestilado. Lifeway prova que 34% de todos os americanos admitem serem pecadores e mais de 1/4 rejeitam a Deus completamente e se identificam como ateus. E eu sei muito bem que tem pessoas assim assistindo esse vídeo nesse exato Caraca. momento. Ô, essa voz dele com essa Agora, imagem agora me arrepiou, Como ele mano. Sai cura pra lá. a pestilência. Bazuca Neste ponto, nele. nós devemos responder à pergunta do porquê SCP-049 mata os pestilentos. Para responder, primeiro temos que vasculhar a Bíblia para ver como os pecadores são perdoados. E na Bíblia, Deus declarou que todos os pecadores irão morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas há uma forma de redenção, através do sangue. Isso é o porquê de muitas pessoas realizarem o sacrifício de animais, principalmente os cordeiros, que eram apenas temporários e eram apenas um prenúncio do sacrifício de Cristo na cruz. Isso é o porquê Jesus veio e morreu para se tornar o sacrifício definitivo para abolir todos os pecados da humanidade, Caraca, mano. nos salvando olha da ira de onde tá Deus, indo a história mas não da desse ira de Cristo, cara. que depois de ressuscitado irá agir como juiz do último julgamento, conhecido também como Apocalipse. É como a Bíblia diz: o Pai, nosso Deus, não julga ninguém, mas confiou todos os julgamentos ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, no julgamento final, todos os pecadores, hereges e não crentes estarão no controle do julgamento de Cristo. Então sabemos que podemos ter redenção através do nosso sangue. E é aí que o SCP-049 entra na história. Ele cura os pestilentos os matando, do mesmo modo que Jesus morreu, pelos pecados das pessoas, providenciando um sacrifício físico. Pelo mesmo caminho, SCP-049 mata as pessoas e elas morrem pelos próprios pecados e depois ressuscitam como Jesus ressuscitou. Mas a diferença é que Deus ressuscitou Jesus. Já SCP-049 ressuscitou suas vítimas e é por isso que os pecadores ressuscitam como zumbis, porque a cura não é perfeita, ao contrário de Deus. Mano, olha onde foi a história desse E isso maluco. nos leva para a seguinte questão: por que SCP-049 não atacou o Dr. Ham nas primeiras entrevistas? Bom, ele era um doutor da fundação e ambos salvam pessoas, o que é algo nobre, e mesmo com os experimentos feitos com os funcionários D-Class ou Classe D, eles não se tornam pestilentos, pois estão fazendo sacrifícios por um bem maior, a sobrevivência da humanidade. Mas por que o Dr. Ham foi aparentemente infectado com a pestilência? Bom, é visto que durante as entrevistas, Dr. Ham viu que SCP-049 estava insatisfeito com seus indivíduos de teste, mas mesmo assim o restringiu de ter novas cobaias. Fazendo isso, ele estava indiretamente se opondo a Deus na tarefa de ajudar os pecadores a terem Quer falar redenção. agora, mano. Foi esse o motivo de Deus ter feito o Dr. Ham se tornar um pestilento. Parou de me trazer os E então, cordeiros, filha da mãe. Então você que vai SCP-049 vem cá, você. fez o que Lau. devia ser feito. Isso nos leva à conclusão que SCP-049 é um enviado por Deus para dedicar toda a sua vida a fazer as pessoas terem redenção de seus pecados. Mas a cura ainda não está perfeita, então ele precisará de mais e mais experimentos. Se opor a ele é indiretamente se opor a Deus. Você não quer se tornar um pestilento. Ou talvez... Não. Você já é um pestilento.
e precisa ser purificado. Ô! Agora me deu uma luz um pouco maior. Só que é isso que eu falo. Olha onde a história desse cara foi rodar. Quem criou? Que, pelo que eu fiquei sabendo, é uma galera que vai, monta a história e coloca em algum lugar lá. A galera pega, transforma em SCP. Tipo, mano, é algo criado pela comunidade do SCP ali. O cara foi da Bíblia, Velho Testamento, pegou 049, que ele falava da pestilência, que Jesus, e foi pra algo mais voltado ali pra igreja, e todo mundo é pestilente. Eu sou pestilente, então, porque eu bebo. Mano, no que falou bebeu, irmão, me pestilou, já tô, pronto, acabou. O cara me encontra, já era rodeio. Caraca, velho, aí ele meio que mata e depois ele traz de volta com a mesma ideia. Agora tudo faz sentido. Isso que eu falo, encaixa, tá ligado? É uma brisa muito louca. Explodir uma bomba de orégano ali no cara pra criar isso. E o cara criou, mano. O cara, a garota, o homem, a criança, eu não sei quem criou. Mas ficou interessante, mas uma bazuca resolvia. Só isso que eu tenho a dizer. Uma bazucada bem dada resolvia. Ou uma granada colocada no lugar certo. Igual foi no The Boys, tá ligado? Uma granadinha no lugar certo, botãozinho, pá, já era, mano. Resolvi o BO. Cara, você quer que eu traga mais? Vocês querem que eu traga mais Viral Quest aqui pro canal? Outros SCP ou algum desses que ele citou? Então, ó, deixa o like, compartilha bastante, comenta bastante aqui embaixo. E eu com certeza vou dar uma lida, vou ver. E se de repente vocês quiserem de verdade, eu trago mais. Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo. É nóis. Falou!